Disciplina Estágio Supervisionado, Professor Web Cleiser Cardoso Rocha, Atividade Avaliativa, Produção de Videoaula, Etapa 2. Aula de hoje: compreender o significado de minorias, elaboração de mapas conceituais. Bem-vindos à nossa aula de Geografia! Os mapas conceituais são ferramentas gráficas para a organização e representação do conhecimento, criados a partir de uma ou mais proposições com clareza semântica, a partir de uma pergunta focal com hierarquização dos conceitos. Observe o exemplo abaixo de um mapa conceitual. As proposições são formadas por um conceito inicial, geralmente um substantivo, um termo de ligação, que geralmente possui um verbo, e um conceito final, outro substantivo. Um mapa conceitual é um organizador gráfico que estrutura visualmente blocos de informações para ajudar estudantes e profissionais a estudar e analisar o panorama geral, dividindo e conectando conceitos e ideias relacionados com frases de ligação. A maioria dos mapas conceituais descreve ideias, como caixas ou círculos, também chamados de nós, que são procurados hierarquicamente e conectados com linhas ou setas. Minoria, substantivo feminino, inferioridade em termos numéricos. Vamos entender melhor as minorias. O que são minorias? Logo de início, temos de esclarecer um ponto de confusão. Uma minoria não está sempre em menor número na sociedade. Mas como assim? Então, por que é chamado de minoria? Porque a palavra minoria, nesse caso, não se refere a um número menor de pessoas, a sua quantidade, mas sim a uma situação de desvantagem social. Ou seja, apesar de muitas vezes coincidir de um grupo minoritário ser realmente a menor parte da população, não é o fator numérico o essencial para que uma população possa ser considerada uma minoria. São as relações de dominação entre os diferentes subgrupos na sociedade e o que os grupos dominantes determinam como padrão que delineiam o que se entende por minoria em cada lugar. Comportamentos discriminatórios e preconceituosos também costumam afetar os grupos minoritários. Como reconhecer uma minoria? Uma minoria é uma sociedade particular caracterizada por aspirar a um modo de vida próprio que a distingue do conjunto e que, de certa forma, a põe à parte. Uma minoria constitui-se como coletividade ou comunidade particular na base da etnia, da língua, da religião ou de um estilo de vida e cultura muito diferentes do resto do país ou do conjunto. As características podem variar para cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns às minorias, tais como vulnerabilidade. Os grupos minoritários, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação vigente, ou, se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Por isso é comum a luta desses grupos por terem sua voz mais escutada nos meios institucionais. Um exemplo são os transgêneros. Identidade e informação. Mesmo que exista há muito tempo e que tenha tradições sólidas e estabelecidas, a minoria vive em um estado de ânimo de constante recomeço de sua identidade social, por ter de se afirmar a todo momento perante a sociedade e suas instituições, reivindicando seus direitos. Um exemplo dessa identidade e informação são os negros. A luta contra privilégios de grupos dominantes. Por serem grupos não dominantes e muitas vezes discriminados, as minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido. Essa luta, na atualidade, tem como grande marca a utilização das mídias para expor a situação dessas minorias e levar conhecimento para a população em geral. Um exemplo disso são as mulheres.
Estratégias discursivas. As minorias organizadas, em geral, realizam ações públicas e estratégias de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Além das mídias já citadas, passeatas e manifestos também são frequentemente utilizados. Um exemplo disso é o movimento LGBTQIA+. As minorias podem ser discriminadas por diversos motivos. Alguns exemplos são étnicos, religiosos, de gênero, de sexualidade, linguísticos, físicos e culturais. Em cada país ou região, diferentes populações podem ser consideradas minoritárias, a depender dos grupos que dominam as instituições do local, sendo que um mesmo grupo pode ser dominante em um lugar e minoritário em outro. Os judeus, por exemplo, são um grupo hegemônico em Israel, mas podem ser considerados minoritários em outros países, como nos que há predominância católica. Os curdos são considerados minoria na Turquia, enquanto os descendentes de turcos são considerados minoritários na Alemanha. No Brasil, podemos citar como exemplos de minorias mais conhecidas as populações negras, LGBTQIA+, de mulheres, indígenas e deficientes. Vamos construir nosso mapa conceitual? Forme em grupos de 4 a 5 pessoas. Para a elaboração desta atividade, os mapas conceituais precisam responder à pergunta focal: o que são minorias? Lembre-se que os mapas conceituais são ferramentas gráficas para a organização e representação do conhecimento. Vamos lá? Vejam como ficou nosso mapa conceitual. Nele demonstramos o que são as minorias, a sua consequência, que é a desigualdade, e meios de se combater a desigualdade e, com isso, conseguir uma sociedade mais justa e mais inclusiva.